A vida que você está vivendo sussurra sobre aquela que você um dia sonhou? Ou ela grita com a cacofonia de 1000 demandas urgentes, mas insatisfatórias? Acordamos e o dia se desenrola. O toque incessante de notificações, a caixa de entrada transbordando, o trajeto que rouba pedaços da nossa alma. Somos maestros de uma orquestra caótica, conciliando prazos de trabalho, tarefas domésticas, rotinas escolares, listas de compras, a torneira pingando, as contas iminentes. Navegamos um labirinto de obrigações, um turbilhão de tarefas que garantem a sobrevivência, talvez até o conforto, mas, frequentemente, deixam um vazio onde nossas aspirações mais profundas costumavam residir. O mundo exige, e nós respondemos, muitas vezes no piloto automático, nossa energia meticulosamente dosada para manter a engrenagem da existência diária funcionando. Lembre-se das paisagens ilimitadas da sua imaginação infantil? O super-herói que você tinha certeza que se tornaria, os mundos que exploraria, as obras-primas que criaria. Na adolescência, talvez estes se transformaram em ambições apaixonadas. Mudar o mundo, escrever o grande romance, descobrir a cura, sentir o rugido de uma multidão por um talento unicamente seu. Estas não eram apenas fantasias passageiras. Eram ecos vibrantes de um eu autêntico, um eu que acreditava na ilimitabilidade, um eu ainda não totalmente familiarizado com as escassezes percebidas e as estruturas impostas do mundo adulto. O que aconteceu com aqueles sonhos em Technicolor? Para onde foram suas cores vivas, frequentemente substituídas pelos tons opacos de escolhas sensatas e considerações práticas? Para muitos, eles não desapareceram completamente, mas foram gentilmente, ou às vezes à força, empurrados para os sótãos silenciosos e empoeirados de nossas mentes, considerados muito frágeis ou muito fantasiosos para o mundo real. À medida que fazemos a transição das experiências cruas e não filtradas da infância para as complexas tapeçarias sociais da adolescência e da vida adulta, algo notável e inteiramente humano acontece. Começamos a construir um senso de si, um eu, que pode navegar neste mundo. Essa construção psicológica, o que a psicanálise denomina ego, desenvolve-se através de nossas interações, nossa absorção de normas sociais, expectativas parentais, valores culturais e as consequências de nossas ações. Aprendemos o que gera aprovação, o que convida à rejeição, o que é considerado aceitável e o que é proibido. Internalizamos essas regras, esses limites, e eles começam a moldar nossa conduta, nossos pensamentos e, criticamente, nossa autoimagem. Construímos uma persona, uma apresentação cuidadosamente curada de quem acreditamos ser, ou de quem acreditamos que deveríamos ser. Isso não é inerentemente patológico. É um processo necessário para funcionar em sociedade, para dar sentido à realidade e para nos proteger. Mas o que acontece quando o arquiteto dessa fortaleza interna se torna excessivamente zeloso? E se o ego, em sua busca por autopreservação e aceitação social, ergue muros tão espessos e ameias tão altas que nossa visão do mundo, e de fato de nós mesmos, se restringe a uma mera fatia do que é realmente possível? E se essa estrutura, projetada para mediar entre nossos desejos internos e a realidade externa, se torna menos um negociador habilidoso e mais um guardião opressor? Encontramo-nos em um estado onde estamos mais defendendo do que ousando, mais protegendo do que buscando, existindo em um estado de cerco perpétuo contra ameaças percebidas, tanto internas quanto externas.
o reino vibrante e expansivo do nosso potencial encolhe para os confins de uma fortaleza bem guardada, mas, em última análise, sufocante. Para entender essa dinâmica interna mais profundamente, podemos recorrer aos insights fundamentais da psicanálise, particularmente ao modelo estrutural da psique de Sigmund Freud. Ele propôs 3 agentes interagindo: o id, o ego e o superego. O id é a parte primal e instintiva da nossa mente. É o reservatório de nossos impulsos e desejos mais básicos. Por prazer, por gratificação, por sobrevivência. Ele opera no princípio do prazer, buscando satisfação imediata sem levar em conta as consequências ou a realidade. Pense nos desejos desenfreados e não filtrados de um bebê. O superego, em contraste marcante, é a voz internalizada da moralidade, da sociedade e da autoridade parental. Ele representa nossos ideais, nossa consciência, os deverias e não deverias. Ele busca a perfeição e pode ser duramente crítico, induzindo sentimentos de culpa ou vergonha quando não atingimos seus padrões exigentes. Preso entre essas 2 facções, frequentemente em guerra está o ego. O ego opera no princípio da realidade. Seu trabalho é mediar as demandas do id, as restrições do superego e as praticidades do mundo externo. Ele busca satisfazer os desejos do id, de maneiras que sejam realistas, socialmente aceitáveis e, em última análise, seguras. Um ego saudável é flexível, engenhoso e capaz de navegar essas complexidades de forma eficaz. Para gerenciar a ansiedade e o conflito decorrentes dos impulsos do id, dos julgamentos do superego e das pressões externas, o ego emprega uma série de mecanismos de defesa. Estas são estratégias amplamente inconscientes que nos protegem de pensamentos, sentimentos e realidades angustiantes. Eles são normais, até necessários, para o funcionamento psicológico. Por exemplo, a repressão é quando o ego empurra pensamentos perturbadores ou ameaçadores para fora da consciência, como esquecer um evento traumático. A negação envolve recusar-se a aceitar a realidade ou um fato, como um fumante negando os riscos à saúde de seu hábito. A projeção ocorre quando atribuímos nossos próprios pensamentos, sentimentos ou motivos inaceitáveis a outra pessoa, acusando alguém de estar com raiva, quando, na verdade, somos nós que estamos sentindo raiva. A racionalização é a criação de justificativas falsas, mas críveis, para comportamentos particulares que são de outra forma inaceitáveis. Eu só colei na prova porque todo mundo estava fazendo isso. A sublimação, frequentemente considerada uma defesa mais madura, envolve canalizar impulsos inaceitáveis para atividades socialmente valorizadas e construtivas, como um indivíduo com tendências agressivas se tornando um cirurgião ou atleta de sucesso. O deslocamento é redirecionar uma resposta emocional de seu alvo original para um menos ameaçador. Gritar com seu cônjuge depois de um dia frustrante no trabalho com seu chefe. Esses mecanismos são as tentativas engenhosas do ego, embora às vezes desajeitadas, de manter o equilíbrio. Mas o que acontece quando esses guarda-costas inconscientes se tornam superprotetores, quando se transformam de escudos úteis em barreiras rígidas e impenetráveis que nos trancam para fora de nossas próprias vidas? Quando os mecanismos de defesa se tornam nosso modo principal de engajar com o mundo, corremos o risco de reduzir nossa existência a um conjunto cuidadosamente gerenciado de obrigações e evitações. Nossas aspirações, aqueles brotos tenros de desejo autêntico, são sistematicamente podados ou pavimentados, porque parecem muito arriscados,
muito vulneráveis aos julgamentos do superego ou aos perigos percebidos do mundo externo. A vida se torna menos sobre viver e mais sobre não se machucar. Acabamos navegando em um campo minado de nossa própria criação, onde a maior casualidade é o nosso próprio potencial não realizado. A vibração dos desejos centrais do id é suprimida. A orientação potencialmente construtiva do superego se torna um crítico interno tirânico, e o ego, exausto e temeroso, adota o caminho mais seguro e restritivo. O filósofo Friedrich Nietzsche ofereceu uma lente convincente para ver essa dinâmica com seus conceitos de forças ativas e reativas. Forças ativas são aquelas que brotam de dentro, afirmando a vida, buscando expressar poder, crescer, criar e superar. Elas são caracterizadas pelo autodomínio e por um sim à vida em toda a sua complexidade. Este é o indivíduo que se esforça, que cria seus próprios valores, que abraça desafios como oportunidades de crescimento. Forças reativas, por outro lado, são secundárias. Elas não iniciam, elas respondem. Elas geralmente nascem do ressentimento, do medo ou de um sentimento de fraqueza. Uma vida dominada por forças reativas é definida pelo que ela é contra, em vez do que ela é a favor. É uma vida vivida em defesa, em conformidade, na negação dos próprios impulsos mais profundos, em favor da validação externa ou da evitação da dor. Quando nosso ego é excessivamente defensivo, estamos operando principalmente através de forças reativas, constantemente tentando gerenciar ameaças, reais ou imaginárias, em vez de moldar ativamente nossa existência, de acordo com nossas aspirações autênticas. A narrativa de nossa vida se torna uma série de "eu não posso porque" ou "eu não deveria por medo de", em vez de "eu farei apesar de". Se esta exploração do ego, dos nossos sonhos e das forças que moldam as nossas vidas está ressoando com você, convido-o a, calorosamente, a clicar no botão de curtir e inscrever-se. Seu engajamento ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que podem estar em uma jornada similar de autodescoberta. Sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar. E, por favor, deixe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Então, a questão crucial surge: como podemos gentilmente persuadir nosso ego a abaixar sua ponte levadiça? Como podemos encorajar nosso sistema de defesa interno a se tornar mais flexível, mais perspicaz, permitindo-nos viver uma vida mais criativa e autêntica, onde nossas aspirações mais profundas possam finalmente respirar e decolar? Não se trata de demolir o ego. Isso nos deixaria sem rumo. Trata-se de cultivar um ego mais adaptável, corajoso e autoconsciente. Aqui estão 3 caminhos terapêuticos que podem facilitar essa profunda mudança. O caminho psicanalítico. O poder curativo da narrativa. A pedra angular da psicanálise e das terapias psicodinâmicas é a cura pela fala. Ao contar nossa história, ao dar voz às nossas experiências, pensamentos e sentimentos em um espaço terapêutico seguro e sem julgamentos, começamos a descobrir os padrões inconscientes, conflitos e experiências iniciais que moldaram nosso ego e seu repertório defensivo. À medida que exploramos nossa história pessoal, incluindo aquelas memórias e emoções que talvez preferíssemos manter escondidas até de nós mesmos, as origens e funções de nossas defesas se tornam mais claras. Essa consciência é o primeiro passo para afrouxar seu controle. O terapeuta não oferece respostas fáceis, mas atua como um guia, ajudando-nos a interpretar nossa própria narrativa, a entender a linguagem de nossos sintomas e defesas e a integrar
gradualmente partes de nós mesmos que foram desapropriadas. Através desse meticuloso processo de autoexploração, o ego ganha força, não da rigidez, mas da compreensão e do insight, permitindo maior liberdade e escolhas mais autênticas. Como Carl Jung, um contemporâneo de Freud, que desenvolveu sua própria influente escola de psicologia analítica, sugeriu: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mindfulness e autoobservação, criando um espaço para a escolha. As práticas de mindfulness, atenção plena, enraizadas em antigas tradições contemplativas e agora amplamente integradas à psicoterapia moderna, oferecem uma maneira poderosa de observar o funcionamento de nossa mente sem julgamento ou reação imediata. Através de técnicas como a meditação ou a simples consciência do momento presente, aprendemos a observar nossos pensamentos, emoções e sensações corporais à medida que surgem e passam. Isso cria uma lacuna crucial entre o estímulo, um pensamento ansioso, uma voz crítica interna, e a resposta, uma reação defensiva. Nesse espaço, podemos começar a reconhecer nossos mecanismos de defesa habituais em ação. Podemos notar a vontade de racionalizar, negar, projetar. Em vez de sermos arrastados por esses padrões automáticos, o mindfulness nos permite simplesmente reconhecê-los. Aí está o pensamento de que não sou bom o suficiente. E aqui está a vontade de evitar o desafio. Essa observação sem julgamento desarma as defesas, reduzindo seu poder sobre nós. Permite que o ego veja que nem sempre precisa reagir tão ferozmente, que pode tolerar o desconforto e que respostas alternativas são possíveis. O mestre Zen vietnamita Thich Nhat Hanh articulou lindamente: o mindfulness ajuda você a voltar para casa, para o presente. E toda vez que você vai lá e reconhece uma condição de felicidade que você tem, a felicidade surge. Isso inclui a felicidade de reconhecer nossa liberdade de velhos padrões. Cultivando a autocompaixão e a aceitação radical, fazendo amizade com seu eu imperfeito. Frequentemente, um ego excessivamente defensivo é impulsionado por um crítico interno severo, uma manifestação de um superego hiperativo e um medo arraigado de imperfeição ou inadequação. Cultivar a autocompaixão, como pioneiro por pesquisadores como a doutora Kristin Neff, envolve tratar a nós mesmos com a mesma gentileza, cuidado e compreensão que ofereceríamos a um amigo querido que está passando por dificuldades. Isso significa reconhecer nosso sofrimento, reconhecer nossa humanidade compartilhada. Todo mundo comete erros, todo mundo é imperfeito. E praticar a consciência atenta de nossas emoções difíceis, sem ser consumido por elas. Quando abordamos nossas falhas e contratempos percebidos com compaixão, em vez de julgamento severo, a necessidade de defesas rígidas diminui. A aceitação radical, um conceito central em abordagens como a terapia comportamental dialética, DBT, envolve abraçar plenamente a realidade como ela é, sem amargura ou tentativas de negá-la. Isso inclui aceitar nossas limitações, nosso passado e nossas emoções presentes. Isso não significa resignação, significa reconhecer o que é verdadeiro, para que possamos então trabalhar habilmente com isso. Quando aceitamos nossas imperfeições, desarmamos o crítico interno que alimenta grande parte de nossa postura defensiva. Brené Brown, uma renomada pesquisadora sobre vulnerabilidade, vergonha e coragem, afirma: vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter a coragem de aparecer e ser visto quando não temos controle sobre o resultado.
Vulnerabilidade não é fraqueza, é nossa maior medida de coragem. Permitir-nos ser vulneráveis, um estado antitético a um ego hiperdefensivo, é paradoxalmente onde reside nossa maior força. Essas estratégias terapêuticas, sejam buscadas formalmente ou através de uma prática dedicada, não se trata de eliminar o ego ou suas defesas por completo. Elas visam fomentar um ego mais resiliente, mais consciente e mais alinhado com nossas verdades mais profundas. Trata-se de transformar o ego de um guardião nervoso em um sábio administrador de nosso mundo interior. Muitos grandes pensadores ponderaram sobre esse delicado equilíbrio. O ensaísta americano Ralph Waldo Emerson exortou: ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é a maior realização. Isso fala diretamente da coragem necessária para viver autenticamente, além das defesas condicionadas. Albert Camus, o filósofo francês, escreveu em seus cadernos: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Essa recusa frequentemente decorre de um ego tentando construir uma versão idealizada ou mais segura de si, impedindo assim a aceitação de nossa verdadeira natureza. E Shakespeare, através de Polônio em Hamlet, famosamente aconselhou: isto acima de tudo, ser fiel a ti mesmo, e disso se segue, como a noite ao dia, que não poderá ser falso a nenhum homem. Ser fiel a si mesmo exige desvendar as camadas do condicionamento defensivo. Em última análise, a jornada para uma vida realizada e autêntica, uma vida onde suas aspirações não são apenas sonhos vagos, mas buscas ativas, é pavimentada com a coragem de abraçar o que um ego excessivamente defensivo mais teme: incerteza, vulnerabilidade e a bela, complexa e inegável verdade de sua própria imperfeição. São essas qualidades, quando aceitas e integradas, que o tornam unicamente humano, unicamente você. Quando paramos de investir tanta energia em defender uma imagem estreita e construída de nós mesmos, liberamos essa energia para explorar, criar, conectar e nos tornarmos. As paredes não precisam ser derrubadas, mas talvez algumas janelas possam ser abertas, um portão destrancado. Pois é somente quando nos permitimos ser verdadeiramente vistos, imperfeições e tudo mais, e quando ousamos nos aventurar além das conhecidas muralhas da nossa zona de conforto, que podemos realmente encontrar o mundo e, ao fazê-lo, finalmente encontrar a nós mesmos. Suas aspirações estão esperando. A questão é: você permitirá que seu ego se torne a ponte, em vez da barreira, para alcançá-las?